Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa tarde. Oi, Marcela, boa tarde para você, boa tarde a todos e uma ótima semana também aos nossos ouvintes e espectadores. Uma ótima semana para você também. Antes da gente começar, sua nutricionista tá bem? Tá bem informada? Só esclarecendo aqui os ouvintes, a gente tem um grupo que a gente manda os temas que vai conversar no Viva Voz. E hoje eu mandei os temas para minha nutricionista. Então, além de corrigir minha dieta, ela pôde opinar sobre também os temas da política nacional, que são meio indigestos, inclusive. Um beijo para Maria Vitória, nutricionista da Vera. Bom, a gente vai falar de alguns temas que, na verdade, são um pouco indigestos, né, Vera? A gente está acompanhando aí a questão da articulação política, já falamos bastante aqui no CBN Brasil, com outros colunistas também. E agora a gente teve essa fala do Lira também, né? Depois desse encontro com o presidente Lula. Há a questão das medidas provisórias que ainda não estão definidos, né? Ainda um imbróglio entre Senado e Câmara dos Deputados. O próprio Lira já falou que quer que Lula disse que vai exigir que antes do envio das medidas ao Congresso os ministros conversem com o presidente da Câmara e do Senado, justamente porque não há uma pacificação sobre esse assunto. Ou seja, apesar de o Lula descer a rampa para conversar, fazer a própria articulação política, Lira ainda prepara algumas maldadezinhas aí pelo caminho, né? Ele está bastante insatisfeito, principalmente Marcelo, com a composição do governo, porque ele diz que a Câmara está subrepresentada. Ele disse isso nessa entrevista de hoje, que é uma fala surpreendente, porque ele vinha dizendo desde o início do governo que achava que o melhor jeito de se fazer governabilidade não era mais distribuindo cargos e ministérios, e sim pelo manejo do orçamento, ou seja, pelas emendas. E nas emendas, a Câmara tem sido bem contemplada, inclusive na semana passada com um dispêndio recorde de dinheiro. Então, ele está mudando o que vinha dizendo. Passou a querer ter representação também no governo para garantir as votações do Lula na Câmara. Então, isso pode determinar alguma alteração ministerial, principalmente porque a gente segue com ministros enrolados. Um dos ministros considerados ineficazes nessa relação com a Câmara, que é o Juscelino Filho, ministro das Comunicações, tem uma nova denúncia contra ele hoje no estado de São Paulo, mostrando que o pai dele o despacha com empresários no gabinete do Ministério, mesmo quando o filho está em viagem, ou seja, é um puxadinho ali da família para despachos com empresários que não tem nada a ver com os interesses do governo. Então, o Lula pode ter de fazer uma mexida ou duas nos ministérios a partir das demandas do presidente da Câmara. E qual que é a correria que vai ter agora, né? Essa semana é curta, por causa do feriado de Corpus Christi, e o Lira determinou que não haverá sessão presencial, vai ter só sessão remota. E isso vai prejudicar a negociação de pelo menos duas medidas provisórias importantes que estão ali também perto da data de vencimento. A medida que recriou o Mais Médicos nos moldes do que o Lula imagina o programa, e a que redesenhou o Minha Casa Minha Vida, que havia sido bastante desfigurado no governo Bolsonaro, tinha inclusive mudado de nome para Casa Verde e Amarela. Então, essas são duas MPs que são de programas do coração do Lula, do coração do PT, e que podem começar a entrar pela mesma avenida de dificuldades que enfrentou a medida da reestruturação do governo, Marcelo. E acho que há também um outro fator, que é com relação a alguns recados que podem ser dados, né, diante de aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, que vem se complicando diante de operações da Polícia Federal em Alagoas, né?
Então é isso, os recados são de parte a parte, isso torna a relação ainda mais tensa. O governo negou de todas as maneiras que tivesse alguma vinculação dessa operação da PF em Alagoas na semana passada para prender e fazer buscas e apreensões em envolvidos num suposto desvio de recursos na compra de kits de robótica, mas tem um ex-assessor bastante próximo do Lira entre os principais investigados, e a busca e apreensão traz ali também indícios de proximidade maior com o presidente da Câmara, como, por exemplo, uma das caminhonetes apreendidas na operação foi usada por ele na sua campanha a deputado no ano passado. Então, toda essa proximidade é desconfortável para Lira. Ele ficou irritado, embora tenha negado publicamente que tivesse ficado, mas ficou irritado com a operação, e o governo fez ali também algumas tentativas de mostrar que não tinha nenhuma ligação com isso, que não era algo para constranger o presidente da Câmara, mas então a gente vê que de parte a parte é uma relação muito complicada, o governo depende dele para aprovar suas matérias, então não pode romper, não pode desafiar, mas essa operação foi vista como uma tentativa de fazer ele baixar um pouco esse poder excessivo que ele vem exercendo na relação com o governo. E é muito doido pensar, né, Vera, quando a gente para avaliar o quanto Arthur Lira ganha cada vez mais poder diante até do próprio governo, né? Houve a crítica com relação à articulação, o próprio Lula chamou para conversar. Continuam críticas, recados sutis sendo dados a todo momento e o governo tentando contornar. Mostra de fato o poder que Arthur Lira tem hoje no governo. Marcela, porque na semana passada o Lula fez uma admissão, né, de que o governo só detém 136 votos que são fiéis a ele, Lula, que são os votos daqueles partidos que estiveram com ele na campanha. Os demais têm de ser construídos a cada votação. Deveria ser maior que isso, a base ali básica mesmo do governo, porque o MDB, o PSD e o União Brasil, eles têm ministérios. Então, eles deveriam estar na base e performar junto com o governo, mas não tem acontecido isso em muitas votações. Quando acontece, esses partidos estão justamente obedecendo mais um input do próprio Arthur Lira do que do Palácio do Planalto, dos ministros da articulação. Então, a gente tem aí um grande ponto de interrogação quanto à eficiência da articulação política que o Lula montou. Ele vai mexer no Alexandre Padilha? Acho pouco provável. Um ministro da Cozinha, muito próximo a ele, é alguém com muito prestígio dentro do PT também. Demitir esse ministro seria uma crise muito grande. Mas não tem funcionado essa relação. Ela vai ter de ser repactuada e construída em outras bases. É isso, vamos acompanhar. Vera, um beijo para você. Obrigada, até amanhã. Obrigada, querida. Um ótimo jornal para você. Até amanhã. Até.